Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Quanto tempo? Fazia realmente muito tempo que a gente não ligava a câmera e o microfone para falar sobre o nosso assunto favorito, que é futebol italiano, mas é claro que tem um motivo especial. Se você clicou na thumbnail, obviamente está instigado para saber mais, ou pelo menos a nossa opinião sobre isso que está chegando por aí nas semifinais da Champions League. Felizmente, era o que quase todo mundo queria, um derby della Madonnina na semifinal de Champions League. Novamente, quase 20 anos depois aí, está acontecendo, mas antes de qualquer coisa, eu me sinto na obrigação aqui de alertá-los, né, sobre as ausências das nossas lives Fonte de Cálcio. Tenham a plena certeza que eu leio cada um dos comentários. Eu pessoalmente leio os comentários que vocês fazem em todas as redes sociais do Golazzo, inclusive aqui no canal, perguntando se vai ter live hoje, quando é que voltam as coisas. Enfim, eu leio e agradeço muito. Vejo cada um desses comentários aí como um incentivo para a gente continuar. Teve aí diversos, não problemas, mas coisas que nos impedem de fazer a live Fonte de Cálcio todo domingo, mas ela está voltando nesse final de semana, deve acontecer. Fiquem de olho aí nas redes sociais e, é claro, aqui na comunidade no YouTube, para saber se vai ter mesmo, mas com certeza vai ter. Fica de olho aí. A gente volta com a nossa live Fonte de Cálcio, mas queria aproveitar esse momento para agradecer vocês aí que deram essa força e perguntando: cadê a live? Quando vai acontecer? Enfim, muito obrigado. Mas é óbvio que a gente tem que falar desse confronto Inter e Milan que vai acontecer na Champions League novamente. Eu arrisco dizer que era o que quase todo mundo queria, porque a gente só tem que tirar a torcida do Napoli, que obviamente queria expandir esse momento maravilhoso, esse ano, essa temporada sensacional que vai acabar em Scudetto. Dificilmente outra coisa acontece. Os próprios jogadores da Lazio que estão na vice-colocação falando de: não, nossa realidade é classificar para a Champions League, nem vamos falar de título. Então é questão de tempo aí, restando 8 rodadas, se não me engano, para o Napoli triunfar, porque na Champions League não conseguiu passar pelo Milan. Eu posso dizer que eu avisei, né? Porque quando saiu esse sorteio Napoli versus Milan e Benfica versus Inter, eu cheguei a dizer que para mim tinha aí, acho que eu vou colocar até o tweet na tela aí, uns 82% de chance do Milan chegar na final. Vai pegar o pior jogo aí da sua jornada na Champions League, né? O pior enfrentamento, óbvio, um derby é sensacional para quem assiste, mas para o time, por que não pegar um Benfica? Seria tão mais simples, ou o próprio Napoli. Mas eu achava, assim, de um jeito bem louco, que o Milan seria superior ao Napoli. Acabou sendo. Eu falei isso antes mesmo daquele jogo de 4-0 no próprio Diego Armando Maradona pelo campeonato italiano. Mas outras coisas começaram a se desenhar. Do lado da Inter é a mesma coisa, né? Então o time vai se permitindo perder para o Monza em casa, empatar com a Salernitana em casa e vai focando cada vez mais na Champions League. Mesmo o treinador, no caso, mais o Inzaghi do que o Pioli, arriscando perder o emprego, mas tem valido a pena, né? Tá aí nas semifinais. Mas eu estava imaginando esse Milan aí mais superior e pode sim chegar à final. O problema é que esbarra numa outra tese ou um contexto que eu defendo, que a Inter é o que a Itália tem de melhor para oferecer na Champions League. Então, se é o que tem de melhor, deve passar pelo Milan, especialmente nos confrontos aí recentes. Decidiram a Supercopa da Itália e atropelou. Mas a circunstância é um pouco diferente. Dessa vez, jogos de ida e volta, tira aquilo que os times já tiveram, né? Então, óbvio, a gente tem que repetir, tem que mencionar aquele jogo em 2002, 2003, que os times se enfrentaram também em semifinal de Champions League. Obviamente, jogos no San Siro, mas tem um detalhe que fez o Milan avançar. Empatou enquanto mandante por 0-0 e empatou novamente como visitante por 1-1. Naquela época tinha o benefício aí do gol fora de casa e tudo mais, então avançou. O Rossonera não tem mais nada disso, um contexto completamente diferente, mas aquela imagem emblemática do Materazzi se apoiando ali no Rui Costa enquanto fogos de artifício voavam para dentro do campo. Infelizmente acabaram acertando o Dida também, é o lado triste da coisa, mas gerou uma das fotos, talvez a maior foto da história do futebol italiano, arrisco dizer, porque para mim, opinião bem particular, quando a gente começou o golazzo.com.br, foi essa foto que eu coloquei no fundo do nosso site ali. Então é um momento bem especial, que faz eu dizer e faz eu defender, e eu quero que você comente se você concorda, que sim, nos últimos anos é o momento mais especial do futebol italiano. Tá, mas espera aí, não teve o título da Euro 2020? Sim, teve, mas eu coloco esse confronto em Champions League, em semifinal de Champions League,
acima desse feito. E explico por quê. Primeiramente, porque eu acho que o futebol de equipes, e especialmente a Champions League, está superior ao de seleções. Não é a minha perspectiva, eu senti muito do lado negativo a Argentina ganhando a Copa do Mundo, porque eu até me surpreendi, já revelei isso, que eu estava assim torcendo pela seleção brasileira e com a eliminação, e ainda mais a Argentina vencendo, mexeu muito comigo, então eu acho que tem essa perspectiva mais dos outros do que a minha, mas enfim, estou analisando um cenário. E claro, tem a sequência aí de não idas à Copa do Mundo, né? Então, você não vai para a Copa do Mundo, ganhou a Euro, maravilha, voltamos. Aí você não vai para a Copa do Mundo novamente, e o que eu já disse em algumas oportunidades, uma situação ainda pior do que a primeira não ida, porque na primeira você não tinha qualidade, na minha visão, e agora você tem e não vai, você é o atual campeão da Euro e não consegue superar um grupo com Suíça, Irlanda do Norte. Então, eu acho que tem essa perspectiva também sobre o depois, o pós-título da Eurocopa. Para mim, se fosse o contrário, nossa, é sensacional ter Inter e Milan, uma das maiores rivalidades, maiores clássicos aí do futebol italiano na semifinal. Sensacional, vai ficar para a história. Como ficou para a história de 2002, 2003, com a foto emblemática que eu citei. Agora imagine os dois times caindo para a segunda divisão na sequência. Para mim é a mesma coisa desse título da Itália que não foi para a Copa na sequência. Deu uma baixada na bola. E ver dois times italianos numa semifinal garantindo um italiano novamente na final da Champions League é absolutamente sensacional para mim. Eu não sou de ficar muito animado na frente da câmera, mas tenho a certeza que eu estou. Estou muito ansioso para esse jogo aí, independente de quem passe, para ver essa final de Champions League com o italiano. A gente não experimentava esse sabor desde 2016, 2017, com a Juventus perdendo para o Real Madrid por 4-1. Então, novamente acontecendo aí, independente de quem passe. Eu acabei entrando, né, num argumento contra o outro, porque lá atrás eu falava que a Inter era o que a Itália tem de melhor na Champions e, ao mesmo tempo, quando saiu o sorteio, eu falei que o Milan tinha mais chance de chegar à final. Eu diria que o Milan tem mais chance de chegar à final. Vou manter o que eu disse mais recentemente aí, mas é óbvio, independente de quem passe, para mim será absolutamente fantástico acompanhar, repercutir, fazer live, fazer tudo a respeito dessa final com o time italiano. Vem Real Madrid, vem Manchester City, óbvio que eu vou torcer para o lado de Milão, seja ele preto e vermelho, seja ele preto e azul. Beleza? Traga aí os seus comentários, a sua visão desse feito, né? Semifinal aí com Derby della Madonnina na Champions League. E o Golazzo tá voltando no YouTube, tenha certeza, porque no Instagram, no Twitter, no Facebook e o golazzo.com.br as coisas nunca pararam, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima!